Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Política de Saltos Altos, de regresso à antena do Rádio Clube de Angra esta quinta-feira, dia 6 de maio de 2021, depois de um período de confinamento, por razões obviamente várias, que também agora não interessa escalpelizar, senão perderíamos demasiado do nosso tempo e as saudades são muitas para ouvir as nossas comentadoras. Voltamos neste momento ao formato inicial deste programa, ou seja, com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Às três, muito boa tarde, mais uma vez muito obrigado por voltarem aos microfones da Voz da Terceira e ao formato inicial também de espaço quinzenal de debate da atualidade aqui no Rádio Clube de Angra, recordando sempre com o orgulho todo que este programa nos dá, a nós, estação de rádio, de que este é o único espaço na comunicação social portuguesa onde as mulheres são, enfim, as cabeças de cartaz e as estrelas do debate, e por isso mesmo também muito obrigado por isso. Cláudia, boa tarde, começaria por ti hoje para começarmos a analisar um pouco desta dificuldade que aparentemente o Governo, este 13º Governo Regional, constituído, como sabemos, em coligação pelo PSD, pelo CDS e pelo PPM, e com o apoio parlamentar de Chega e Iniciativa Liberal, mas pela dificuldade que aparentemente tem em comunicar para fora, para os açorianos, e em comunicar às vezes até entre si. Tens notado de facto esta dificuldade ou nós é que andamos demasiado à procura de algo para poder criticar nós, comunicação social, eventualmente? Bem, boa tarde Pedro Ferreira, boa tarde também à Graça Silveira e à Judite Parreira. Só uma nota para, de facto, me congratular com a nossa reunião, não é? Depois deste interregno e ser o primeiro programa que estamos novamente juntas e ser também o primeiro painel que também temos. É verdade, mantém-se estoicamente resistente. Temos esta, digamos... esta nota no nosso currículo de sermos, eu não me lembro já o ano em que começámos, mas começámos já há bastante tempo. Já. Portanto, é um regresso. 6 anos, acho. Temos que fazer, quando fizermos uma data redonda, temos que fazer uma comemoração à altura. Muito bem. Assim passada esta nota, eu começaria por dizer que efetivamente o cenário desde a última vez que estivemos aqui, político, mudou, não é? Nos Açores. E naturalmente que era expectável que as dificuldades de comunicação existissem. Estamos a falar de um governo composto por 3 forças políticas e com o apoio de outras e, portanto, naturalmente, nestes cenários há sempre dificuldade em concertar posições, ou haverá mais, em teoria, do que num que é formado por apenas um partido. O próprio Partido Socialista teve essa experiência em 96, como vocês recordam, mas aí num cenário, apesar de tudo, diferente, porque tinha o apoio parlamentar na altura do CDS, mas não integrava a solução governativa, digamos assim. E, portanto, era expectável que efetivamente houvesse este tipo de dificuldade de coordenação e por vezes de entendimento, até porque as perspectivas divergem entre os partidos e é até natural que isto aconteça e que esteja que ser dirimido. Também era sabido que o Presidente do Governo tem, digamos, uma certa... Enfim, tem esta fama de procurar ser conciliador e de ser alguém que, dominando a diplomacia, conseguiria articular as divergências internas. Mas, efetivamente, eu penso que nos últimos tempos se tem acentuado esta dificuldade de comunicação. Para já, alguma dificuldade, vamos identificar aqui o setor governativo com mais visibilidade neste governo tem sido naturalmente o da saúde, pelas razões que são conhecidas e pela realidade que vivemos. E efetivamente, depois de muitas críticas ao que foi o desempenho do Partido Socialista, porque a pandemia inicia-se, ainda era o Partido Socialista governo, o que se verifica agora é de facto uma situação que tem gerado muitos engulhos e muita dificuldade, por 2 ordens de razão. Primeiro, porque se existe, e julgo que existe, e foi até criado uma autoridade regional de saúde, enfim, com personalidades bem pagas para o fazer, essa estratégia técnica, digamos assim,
deveria conduzir também a uma boa estratégia, não apenas na aplicação do plano, mas também na sua comunicação. E aí é que acho que as questões têm efetivamente falhado mais, porque sobretudo nos últimos tempos, não é? Como é conhecido. Sendo curioso público, que a única Secretaria Regional a quem foi autorizada a contratação, enfim, ou a nomeação de um assessor de imprensa, digamos assim, foi de facto a única a Secretaria Regional da Saúde e do Desporto, não é? Todas as outras, na própria orientação que foi dada internamente pelo Governo, não têm neste momento, para já, e pelo menos, nomeados responsáveis pela comunicação de cada um dos gabinetes dos membros do Governo. Ora, e como muito bem sabes, Pedro, a comunicação é fundamental. Muitas vezes, por melhor que se decida e se governe, se comunicar, se expressar mal, e se não, ou por vezes se não se quiser comunicar diretamente e compreender a realidade e transmiti-la com segurança e eficácia, às vezes o que pode ser uma coisa e parecer outra. Mas esse período de 6 meses já não teria dado para perceber que era conveniente consertarem melhor posições? Ainda ninguém reparou nisso? Não, eu julgo que o que aconteceu foi, no início, a concertação, enfim, quando as coisas começam, digamos, a cola que as segura está mais densa e mais apertada. E neste momento nós começamos a notar alguma fragilidade e alguma dificuldade, e algumas delas com alguns tiques ditatoriais e de dificuldade de lidar com a vida democrática, que são, no meu entendimento, algo preocupante. Pareceu-te então também excessiva aquele PowerPoint de Gustavo Tato Borges? É assim, o que me parece, enfim, é que o que se procurou na estrutura da Secretaria Regional da Saúde foi criar um decisor político, ter um decisor político que é apoiado por uma estrutura pesada, não é? Alargada e técnica. E isso devia resultar no seguinte, que essa estrutura fosse de suporte à decisão, mas que a comunicação que daí deriva fosse uma comunicação clara e bem dirigida. E neste momento isto não está a acontecer, com particular incidência na Ilha de São Miguel, em que a situação que se vive e a realidade atual é desfasada até do resto da região. E, portanto, a Ilha de São Miguel continua a ser uma ilha de alto risco, com as dificuldades extremas que a população se está a ver confrontada em diversos aspectos, desde logo na economia, que está, como se já percebeu, pelos manifestos, pelas petições, por todas as ordens de razões e denúncias que têm sido feitas, bastante constrangida, digamos assim. O impacto começa a ser muito significativo numa ilha em que existe mais de 50% da população dos Açores e, portanto, não podemos, apesar de todas as questões, escalpelizar isso. Esta é a realidade, toda a gente assente e o que parece que passa da mensagem do Governo é que isto, enfim, é de quem não percebe do assunto, de quem não sabe do que está falando, quando depois se chega ao extremo, como vocês se recordam, daquele episódio televisivo em que o coordenador tem aquele comportamento infeliz de rir quando se está a falar da situação da vacinação, particularmente na Ilha de São Miguel. Portanto, foi de facto um episódio infeliz, que acontece, efetivamente, mas que não deveria ter acontecido dada a gravidade da situação. Depois disso temos também a questão do Açoriano Oriental, não é? Em que há uma reportagem que é feita, em que se procura traçar a realidade da situação da vacinação e do estado calamitoso em que está particularmente a Ilha de São Miguel, e depois há uma reação precisamente da mesma pessoa no sentido de censurar uma reportagem só porque essa não coincide com o seu entendimento dos acontecimentos. Ora, isso parece-me a mim ser no cenário atual em que vivemos, sobretudo de partidos que criticaram por vezes atitudes no Partido Socialista nesse sentido, de pouca capacidade de diálogo, pouca capacidade de reconhecer a realidade, e passados 6 meses estamos numa situação que eu diria em muitos aspectos mais grave do que isso, não é? De um tom quase censório sobre aquele que é o trabalho da comunicação social no terreno, que vê as coisas como elas são e que simplesmente vai dando conta disso aos açorianos, como o fez sempre e como o deve fazer, porque obviamente a comunicação social nos Açores, em qualquer parte do mundo, tem que ser independente dessas questões e tem que também poder, com abertura e naturalidade, dar conta da situação. As pessoas que vivem essa realidade, é isso que sentem. O mesmo aconteceu, por exemplo, com a questão dos ATLs, com a questão do fecho e da abertura das escolas, do ensino à distância. Nós todos, aqui, por exemplo, na Terceira, que tivemos 2 meses no ano passado confinados, percebemos o impacto que isso teve nas crianças, nos pais das crianças, na saúde mental das pessoas, na impossibilidade de conjugar, por vezes, o teletrabalho dos pais com o ensino, porque não há outra maneira de o fazer.
dos próprios filhos e, portanto, é natural que essa situação de pressão que se sente, sobretudo em São Miguel, exija muita capacidade de comunicação, muita facilidade em transmitir a mensagem e em justificar, porque se esses critérios existem, e acredito que existam, eles têm que ser muito bem explicados às pessoas e não podem ser mudados da manhã para a tarde. De manhã não pode ser de uma maneira, à tarde ser de outra, sem que isto seja muito claramente percebido pelas pessoas, senão depois o que vai acontecer é que vamos ter o povo na rua. E, portanto, também não é por acaso que o Sr. Secretário da Saúde e do Desporto está hoje e amanhã em São Miguel a reunir com 12 entidades. Sim, a evitar que o povo chegue à rua. Exatamente, quando está prevista uma manifestação em frente ao Palácio de Santana. Exatamente. Portanto, e até porque aí o povo estaria acompanhado por um dos parceiros desta coligação, a Iniciativa Liberal disse logo. E portanto, não é por acaso, nada disto é inocente, também não é por acaso que no dia da liberdade de imprensa o Sr. Presidente do Governo visita o Açoriano Oriental. Sim, aí foi claramente um pedido de desculpas. Claramente um pedido de desculpas público, com a parte do latim, que fica sempre bem. Pois claro, alguém jurista, formado em direito, mas que enfim, e com sotaque muito e com sotaque muito Kelly. Mas, ou seja, nada disto é inocente, ou seja, o que é dito publicamente? Que o Governo está a trabalhar bem e que sabe o que é que está a fazer. No entanto, todo este conjunto de factos mostram que efetivamente o que se verifica é o contrário, porque senão não iria o Sr. Secretário à pressa reunir com essas entidades todas para tentar apagar um incêndio que já tem alguma dimensão. Já estamos há mais de um ano nisso e, portanto, o próprio povo já começa a ficar cansado de tanta medida e de tanto anúncio e de tanta restrição. Como é natural. E já não leva bem a peito tudo aquilo que é transmitido. Judite, várias vezes falamos, boa tarde, várias vezes falamos aqui na questão da comunicação e da sua importância. Constatamos de facto agora que a esquerda é mais eficiente a comunicar do que a direita, não é? Boa tarde, Pedro. Boa tarde às colegas de painel e quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Clube de Angra e dizer, tal como a Cláudia acabou de dizer, que é um grande gosto estar aqui de novo no Política de Saltos Altos. Depois de 6 meses de afastamento, é muito, muito bom estar de volta. Bom, relativamente à comunicação do Governo, efetivamente, este Governo, e como a Cláudia também disse, o facto de ser uma coligação de vários partidos, enfim, obrigou talvez a alguma contenção e penso que até agora o próprio Governo conteve-se um bocado ao nível da comunicação, até a aprovação do plano e orçamento. Estavam todos muito, muito preocupados em delinear o plano e orçamento e houve algumas falhas ao nível de comunicação. Depois aconteceu uma outra coisa que foi um pouco à semelhança do que acontecia nos governos do PSD há 24 anos atrás. Se nos lembrarmos, Mota Amaral também não tinha assessores para os vários secretários, não tinham assessores, ele próprio tinha um assessor que era também quem coordenava o gabinete de comunicação. Só que hoje em dia as coisas estão muito diferentes e, portanto, faz falta, efetivamente, esses assessores, só o secretário da Saúde é que tem, porque, efetivamente, ou os secretários comunicam bem e essas mensagens passam facilmente para a comunicação social e passam facilmente para as pessoas, ou então é necessário assessores que façam esse Já encontraste trabalho. Algum secretário que comunique bem? Bom, eu acho que temos poucos secretários a comunicar, na verdade, se virmos, há muitos, sim, o Dr. Duarte Freitas tem comunicado bem. Eu creio que a doutora Sofia, secretária da Educação, também não comunica mal, mas tem que aparecer mais vezes, tem que vir esclarecer. As pessoas não podem compreender aquilo que não ouvem, que não sabem, que medidas que são que depois surgem, mas que ninguém lhes explicou porque é que foram tomadas aquelas medidas. E, portanto, isso está a falhar e é necessário que o mais urgentemente possível essa situação e esse problema seja resolvido. Eu hoje ouvia nas notícias que vão extinguir, como já se sabia, vão extinguir o GACS, mas vão criar uma outra plataforma e, portanto, já há algumas... Mas que era para estar pronta em sim, já devia
isso já devia estar pronto, ainda não está, mas penso que estão a agilizar isso de forma a que o problema fique resolvido. No entanto, isso não resolve a falta de comunicação dos vários secretários. É importante que eles deem a cara pelas medidas que tomam e que venham esclarecer, porque a clareza, a transparência, a credibilidade também passa por aí. E, portanto, acho que esta falha de comunicação não pode continuar, sob o ponto de vista das pessoas não perceberem e, portanto, quando não percebem, revoltam-se, como não é óbvio, pelo menos indignam-se. Há aqui, de facto, algo curioso, que é, excetuando a parte económica, neste momento a estrutura de saúde está sediada na terceira, a questão da Secretaria de Educação mantém-se, como sempre, na terceira, e até os apoios sociais estão focados aqui na vice-presidência também na terceira. Fazem sentido, por isso, os discursos de bairrismo e as reações mais acicatadas que têm sido tomadas já por algumas franjas, nomeadamente da população e da sociedade miquelense, relativamente a essas decisões políticas irem da terceira para São Miguel? Na minha opinião pessoal, o bairrismo em si não quer dizer que seja uma coisa má. Mas eu peço desculpa, mas a educação, a saúde e a solidariedade social e até a vice-presidência sempre tiveram na terceira. A vice-presidência não tinha sede aqui, tinha uma delegação aqui que era diferente do que agora se diz que é. Mas o vice-presidente estava sempre aqui. Está bem, independentemente disso, não tinha a questão dos apoios sociais em si. Sim, mas havia uma secretária para a Solidariedade Social que era cá e portanto, não me parece que seja por aí. E nem me parece que o bairrismo em si seja mau como querem fazer parecer. Mas agora, essa dificuldade de comunicação está, de facto, a acicatar aqui alguns espíritos mais centralistas, digamos assim. Porque seja há quem de que lado esteja a tirar partido disso. E aí eu chamo a atenção para os senhores deputados que têm que ter mais cuidado com a forma como falam e como escrevem. Neste momento assiste-se a uma quase agressividade, eu diria mesmo agressividade, por parte de artigos de opinião de alguns deputados. E obviamente que isso depois vai ter influência na forma bancadas, concretamente? Das mais variadas bancadas. E aqui eu posso mesmo dizer que das mais variadas. Fazer política não é bem isso, não é pôr as pessoas em guerra quase umas contra as outras, pôr açorianos contra açorianos. Eu creio que é preciso muito cuidado com isso, porque na verdade está-se a acirrar, está-se a alimentar essas guerras. Mas eu aqui posso dizer só uma coisa, eu acho que também, ou seja, toda esta mudança do governo foi bastante repentina para toda, não é? Eu acho que o PS não esperava sair do governo. Sim, e os outros também não esperavam entrar. E portanto, o que é que... o PP menos. E portanto, há aqui uma coisa óbvia que se percebeu muito claramente no início, é que os deputados, antes governantes, que estão agora na oposição, continuaram a ter um discurso mais institucional do que alguns membros do novo governo, particularmente o secretário da Saúde, que nós todos conhecemos e que, enfim, era um bom deputado, mas que tinha no início um discurso, e que mantém, por vezes, um discurso de guerrilha, um discurso parlamentar, que se aplica muito bem no Parlamento, mas que não se aplica muito bem enquanto membro de um governo. E, portanto, estas dificuldades de acerto, bem, eu agora sou deputado da oposição e já não sou membro do governo, existiram. E até é natural que existam. E eu penso que também os próprios deputados que antes estavam na oposição e que agora são deputados da posição também ainda não perceberam bem que mudaram. Claro. Sim, e eu concordo com acho que é preciso essa agressividade muito cuidado por parte de todos, porque estamos numa essa situação muito fragilizante, muito melindrosa e que tem que se medir muito bem as palavras e, portanto, fazer política também passa por aí. No que se refere a Tato Borges, pois eu acho que eu não vou usar o eufemismo de não foi feliz ou foram menos felizes as suas declarações. Eu acho que ele foi mesmo muito infeliz, profundamente infeliz. Mas consegues perceber o que o senhor quis transmitir ou foi mesmo um erro de casting aquele PowerPoint? Olhando para aquilo, consegue-se entender o que é que ele queria dizer com aquilo ou nem por isso? Bem, quando se faz um PowerPoint, uma coisa é reagir a quente, num debate, numa declaração pública, em que às vezes,
e isso penso que já aconteceu com todos nós, de dizermos coisas e depois pensarmos, bem, se eu agora tivesse a oportunidade de voltar a falar, diria a mesma coisa, mas por outras palavras. Portanto, nesse momento, quando se reage a quente, enfim, estas coisas podem acontecer. Quando se faz um PowerPoint, tem-se tempo para pensar no que se quer fazer, e isso é que é grave, porque isto para mim tem um nome muito claro, é censura. Foi uma tentativa de fazer censura. Claro que com isso não quer dizer que ele tenha que pedir a sua demissão, ele teria que ter vindo pedir desculpa, não tinha que ter sido o presidente do governo, ele tinha que ter vindo, sim, pronto, para justificar. Não, mas ainda não acabei. Tinha que ter vindo a pedir desculpa e esclarecer aquilo que queria dizer. Efetivamente, Ponta Delgada estava deserta, é uma cidade deserta, e ele depois explicou, o fantasma, ele depois explicou, ele explica que não é o governo que torna a cidade de Ponta Delgada uma cidade deserta, não são as medidas, mas enquanto as pessoas não fizerem a parte delas, eu lembro-me aqui há um ano atrás, quando no último programa antes do confinamento, de dizer, e na altura o governo era o governo do PS, na altura eu disse que os governos podem fazer o que quiserem, podem tomar as medidas que tomarem, mas se as pessoas não cumprirem com isso, nada feito. Sim, manifestamente esse tem sido o problema da população micalense. Aí eu tenho que concordar com ele. Agora, a forma como ele disse as coisas foi bastante infeliz e portanto, espero que ele agora emenda a mão e que, enfim, e que tenha mais cuidado com aquilo que disse. Porque, na verdade, também temos que ter em conta que Tato Borges chega e vem depois de Tiago Lopes. Tiago Lopes tinha uma postura diferente, já tinha um grupo de fãs muito grande, portanto... Sim, se bem que respondia pouco às perguntas que lhe colocavam e também tinha um tom arrogante muitas vezes. Mas gozava da simpatia das pessoas por ter aquela figura mais fofinha, entre aspas. Não, mas Tato Borges não é assim. Uma figura criada pelas redes sociais. O Tato Borges ao diretor regional da saúde. Mas ele é que falava da pandemia. Era exatamente... E, portanto, era o início, as pessoas não estavam cansadas ainda, foram tomadas medidas, enfim, impopulares também, mas ainda havia um certo estofo para as aguentar. Agora já não é assim, as pessoas estão muito cansadas, do ponto de vista económico também estão todas muito fragilizadas e já não ouvem com a mesma calma, com a mesma serenidade qualquer coisa. E, portanto, apesar de Tato Borges ter uma comunicação fácil, eu acho que é fácil de o entender, mas tem um tom de voz diferente de Tiago Lopes e, portanto, às vezes pode-se tornar um pouco mais agressivo. Tiago Lopes era um lisboeta e não ser bem entendido. De qualquer das formas, eu acho que ele é um médico, ele percebe do que está a fazer. Sim, portanto, faz parte, aliás, da direção da Associação Nacional é competente nisso e, portanto, temos que continuar a pôr em prática as medidas que ele vai procurar. Muito bem, epidemiologistas não da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Graça Silveira, boa tarde. Entroncando na questão do bairrismo, uma coisa é certa, hoje em dia somos confrontados muitas vezes com 3 personalidades a comunicarem estas questões da pandemia, nomeadamente o secretário Cláudio Menezes, o diretor regional Alberto Cabral e o coordenador da estrutura de combate à pandemia, Gustavo Tato Borges. Antes tínhamos Tiago Lopes, que falava numa primeira fase todos os dias, depois quando se entendeu que deveria falar, mas efetivamente quando era para anunciar fosse o que fosse para São Miguel, falava Vasco Cordeiro e não Tiago Lopes. É esta a diferença, ou seja, é isto que está a acicatar também estes bairrismos e a distância de Tato Borges, que aparentemente vai poucas vezes a São Miguel, estará a dar aso a que essas críticas façam cada vez mais sentido? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes do Rádio Clube, a quem nos seguia no Política de Saltos Altos. Estamos de volta às quintas-feiras de 15 em 15 dias, regresso às origens, o painel fundador. Boa tarde ao Pedro, à Cláudia e à Judite. Bom, eu por acaso até não acho que o Tato Borges não vá com essa frequência toda a São Miguel, que até acho que vai. Eu acho que há ciência o que é da ciência e há política o que é da política. Pronto, e assim o PS resolve um problema e assim está respondido, não é? Posso passar já a palavra. É com esta frase chavão resolve tantos problemas, meu Deus. Porque assim, a
aquilo que eu achei que foi sempre mau no Tiago é que ele... Faltava ciência. Faltava. Pronto. Ele dava E a Tato... explicações para quem percebia de epidemiologia, punha as mãos à cabeça e pensava que horror, estamos com uma pandemia, que é preciso competência, é preciso serenidade, e como é que este homem diz estas coisas pela boca fora como se estivesse a dizer uma verdade absoluta. O que é certo é que o povo compreendeu muito mais a ele e ele percebia bem menos do assunto. Sim, então compreendeu também tanto. não deixa de ser um paradoxo interessante. Compreendeu tanto que morreram logo 12 à cabeça no lar sem saber ler nem escrever. Isso aí por uma decisão política, mas efetivamente. neste momento estamos a falar da comunicação do governo e eu acho que em termos de comunicação é fundamental haver critérios que as pessoas saibam e que não digam foi nesta ilha assim e naquela ilha acolá. Portanto, ele ter implementado o sistema alemão em que tu avalias o número de casos em 100 dias e vais ajustando o nível médio, alto e baixo de gravidade bem. Agora, acho que a política é que tem que comunicar e é que tem que saber o que é que vai querer comunicar, como é que vai querer comunicar e quando. Porque uma das coisas que eu acho que na comunicação da saúde não está a funcionar bem é que não pode ser à quinta-feira, nas vésperas das coisas acontecerem, que se comunicam as novas medidas. Porque se há grandes variações e de uma semana para a outra muda o Estado, há uma série de medidas que vão ter que ser implementadas em que as pessoas precisam de tempo útil para se organizar. Quer em termos de instituições, quer até em termos de viagens, de saber se vão poder fazer os testes, se quando voltarem às suas casas vão ter que estar com os 6 dias. Não, e até saber se depois a seguir, quando voltam, vão ter que estar 6 dias, se não vão ter que estar 6 dias. Portanto, tudo isso. Em relação à questão em particular do Tato Borges, eu penso que ao fim de um ano de pandemia, em que todos os Açores estiveram permeáveis a um vírus, e a ter que implementar uma série de medidas de distanciamento social, de uso de máscara, de não haver ajuntamentos, etc, etc. A verdade é que a ilha de São Miguel é que continua com uma situação onde não se consegue controlar a pandemia. A terceira, que é uma ilha com bastantes habitantes, em que todos nós sabemos que as pessoas têm uma enorme apetência para sociabilizar, está há vários dias sem casos positivos. E é incrível, saímos à rua e hoje em dia já vimos toda a gente com máscara, desde os mais novinhos aos mais idosos, com uma consciência, até quando se organizam festas. Que os mais novinhos casa, portam-se às vezes bem melhor que os mais idosos. É mais fácil aprender, sim. Já disse isto aqui basta várias ir às vezes. Escolas. Até nos convívios sociais tem tido a preocupação de não fazer ajuntamentos, etc, etc. E o critério de que, pronto, São Miguel é a ilha maior, se é uma ilha com mais população, também tem uma maior percentagem de casos. Eu acho que em relação à pandemia, a lógica é exatamente ao contrário. Nas ilhas mais pequenas, onde todos vão às mesmas escolas, todos vão aos mesmos ginásios, todos vão aos mesmos cafés, ou seja, que todos partilham os mesmos espaços públicos e em que têm uma maior proximidade social, a probabilidade de ocorrer uma cadeia de transmissão é muitíssimo maior. E acho que as pessoas, exatamente pela consciência das suas próprias fragilidades das suas ilhas mais pequenas, até pela própria resposta do Sistema Regional de Saúde, por saberem que não têm hospital, etc, etc, assumiram um comportamento cívico exemplar. E eu percebo que São Miguel está há demasiado tempo nesta situação de confinamento, que as pessoas estão muito cansadas, mas não podem colocar no Tato Borges um bode expiatório pelos comportamentos cívicos irresponsáveis de uns, então, e como pelos é que se quais combate estão a pagar isso? os outros todos. Como é que se combate isso? O modelo alemão por si, apesar de muito positivo, não resolve coisa nenhuma. Aquilo que eu acho que está a faltar, que é exatamente isso, aquilo que estamos a dizer, é a comunicação. E, portanto, o Tato Borges não tem que ter um microfone à frente. O Tato Borges tem que reunir com a equipa da Secretaria Regional da Saúde e há de haver alguém que fica responsável por comunicar e que, tendo essa informação na mão, sabe o que é que daquela informação quer comunicar. Por exemplo, um erro de casting enorme foi quando chegaram umas vacinas que supostamente não se percebeu bem se a temperatura estava a menos 80 ou não estava a menos 80. E a primeira coisa que o Tato Borges diz é que não ia usar aquelas vacinas porque não sabia se elas estavam em bom estado. Levantou logo uma larida enorme. Qual era a necessidade de dizer isto? Quando, na realidade, o que é que aconteceu? Quando chegou o avião militar... É a ciência da completamente ciência. sincero. Mas isto é ciência, e a ciência o que é que é? Quando o avião militar chegou,
tem que se automaticamente fazer o registro da temperatura e ver se está a menos 80. Entretanto, o avião levantou o voo e não houve essa passagem de informação. Mas, entretanto, havia os registros todos da temperatura da arca que dizia que efetivamente estava a menos 80. Era só esperar para ir ver qual foi a necessidade de vir criar esse alarmismo dizendo este tipo de informação. Eu acho que o Tato Borges não percebeu bem ainda onde é que veio parar. E, portanto, tem uma enorme insensibilidade política e de Tato a única coisa que ele tem é mesmo o nome. Em relação à questão do... Não sei se é com conhecimento aprofundado de causa ou não, mas de qualquer das formas fica o registro. Estamos a brincar, se era a professora como é óbvio. Isto é não ter tato nenhum, chegar um lote de vacinas que todos nós sabemos que são poucas, que foi numa fase até inicial que estava toda a gente com uma enorme ansiedade para ser vacinada, que quase que se andaram a degladiar e a fazer falcatruas para serem vacinados primeiro, e uma pessoa que sabe que é esta a situação, vir dizer que as vacinas não se sabe se estão boas. Quer dizer, isto não se comunica, por isso é que eu digo, tem que haver uma pessoa política que decide o que é importante comunicar, como é que vai ser feita essa comunicação e quando. E de preferência atempadamente. Pronto. Dito isto, em relação à situação do PowerPoint, quer dizer... Do censurável PowerPoint. Aquilo que eu acho que ele queria dizer era que a comunicação social também tem um papel de responsabilidade em tudo isto e que há notícias que, consoante o título é de uma maneira ou de outra, pode estimular mais à rebelião, ou seja... A Graça está a fazer psicanálise ao Tato Borges. Não. Mas, de facto, dito desta forma, faz mais sentido. Ou não cumprimento. Não, peço imensa desculpa, porque foi exatamente aquilo que ele disse. Aquilo que ele disse foi colocar uma notícia que diz as medidas... Posso acabar? Podes, com certeza. As medidas que estão a ser impostas em São Miguel fizeram com que a cidade virasse uma cidade fantasma. Depois explica isso. O que é que isto? Isto é um incentivo às pessoas a cumprirem com medidas restritivas que são difíceis e onde as pessoas já estão cansadas. É que eu não estou a dizer que o título foi feliz ou infeliz. Agora, há muitos títulos de notícias que, quando vamos ler a notícia, o título não tem nada a ver com a notícia. E como todos nós sabemos, a maior parte das pessoas só lê as letras gordas. E, portanto, até nisto... Sim, o título é sempre mais sensacionalista, apesar de tudo. Resistir numa determinada altura ao sensacionalismo em prol da responsabilidade daquilo que a gente tem que fazer. Agora, aquilo que eu acho que é grave neste PowerPoint é que nessa altura ele não só não estava a falar em direto, como disse a Judite, como não estava a falar pelo governo. Ele colocou isto na sua página pessoal do Facebook. Correu aquela tentação de achar que podia ser Olívia Patroa e Olívia Empregada, como acontece a muitos políticos e pessoas com responsabilidades públicas que nas suas páginas pessoais do Facebook acham que quando estão a escrever numa página pessoal estão a falar em nome pessoal e esquecem-se das responsabilidades todas que têm. Mas essa é uma tendência que está muito em voga neste 13º governo, por acaso. E que não pode acontecer. Mas acho que há muitos outros exemplos de que a comunicação está má. Quer dizer, numa altura de pandemia onde existem milhares de coisas para resolver nas vidas das pessoas que já tinham as suas vidas muito difíceis antes da pandemia e que depois da pandemia se agravaram, o grande drama mediático da atualidade é se o Boianão empalhado vai do Museu Carlos Machado para o Ecomuseu do Corvo e em que toda a gente faz um número com isto e só se preocupa com isto. Eu acho que as pessoas devem pensar que isto é inadmissível. Quer dizer, que pessoas que fazem parte do governo deviam estar mais preocupadas em não resolver os problemas das suas vidas, se o boi empalhado vai ou não vai. Quer dizer, basicamente, isto é o drama mediático da atualidade. Então, mesmo para iniciarmos aqui uma segunda ronda bem mais curta, obrigatoriamente... Mas então, se não vamos ter mais ronda nenhuma em relação a isto... Vamos ter uma segunda ronda sobre isso, mas vamos iniciá-la e terá que ser necessariamente mais rápida. Então, o problema aqui é o facto de José Manuel Bolheiro não comunicar. Será? Bem, ou seja, os miquelenses neste momento olham para o governo e acham que são mandados completamente de fora para dentro. Ou é o da terceira ou é o do Corvo. Isto volta-se à questão que tu colocaste no início, Pedro, que é assim, um governo que está, digamos, é tricéfalo, não é? Porque tem 3 partidos que o suportam. E transformista.
Por isso é falida transformista. Exato, não fui eu que disse. Então é TT. Foste tu e o seu presidente do governo. Estou a utilizar da citação. Então é Ser um a governo professora como TT. sabe. E, portanto, naturalmente que as pessoas fazem essa leitura, não é? O vice-presidente, que tem, enfim, áreas, não só muitas áreas, como áreas decisivas, nomeadamente a que concerne aos apoios sociais, está sediado na terceira. Depois temos Mas tenho ido muitas vezes a São Miguel. Isso Mas diga agora sem onde é bom que da eles verdade. vão? Isto já estou Sim. como o Dr. Reis Leite que dizia: eu não quero saber se Carlos César está no seu quarto, se está na casa de banho. Portanto, isso é a mesma coisa. E onde é que vão ou deixam de ir? Essa questão que os Miquelis têm colocado do Tátiro para São Miguel, eu, sinceramente, acho que isso não tem a ver com o número de viagens que as pessoas fazem. Claro. Ou se passam mais tempo num sítio ou menos tempo no sítio. Isso não interessa nada. Embora toda a gente em São Miguel, ao contrário do que já foi dito aqui, diz o contrário. Eles não percebem porque estão todos na terceira. O que eu acho é assim, neste momento as secretarias, digamos, com mais visibilidade estão de facto sediadas aqui. E isto acicatou um pouco a questão do bairrismo, que é uma velha questão, sempre soubemos, sempre vem das lutas liberais do século XIX. Isto perpassa séculos, gerações e não vai terminar por aqui. E, portanto, é natural que as pessoas sintam que estão a ser um pouco telecomandadas, ou seja, e também não é por acaso, volto a repetir, que o seu secretário da Saúde vai, durante 2 dias seguidinhos, reunir com 12 entidades distintas, entre elas até os partidos políticos, para precisamente abordar essas questões. E, portanto, o que eu acho, mas voltando à tua pergunta, Pedro, que já me o problema é a falta de comunicação de José Manuel Bolheiro. Ou o facto de ele comunicar muito pouco. Ele apareceu agora, lá está, para ir apagar um fogo. Não é? O que acontece aqui é uma coisa que tem que se perceber também e que os açorianos estão a compreender. É que o Presidente do Governo tem tentado, propositadamente ou não, preservar-se de algumas destas questões. Ou seja, Clélio Menezes, Artur Lima aparecem muito mais vezes na comunicação social, até quase Paulo Estevão, do que aparece José Manuel Bolheiro. E, portanto, isto pode ser propositado ou não. Na minha perspectiva, há aqui algum propósito por trás disto, só que é uma velha questão na política, que é quando as coisas tomam uma determinada proporção, e Vasco Cordeiro fazia isso, Carlos César fazia isso, antes o Mota Amaral fazia isso, tem de ser o Presidente do Governo a assumi-las e deve ser ele a dar a cara. E, de facto, não pode, efetivamente, na minha perspectiva, passar o dia em audiências no Palácio de Santana quando o circo está a arder. Isso é como a orquestra do Titanic, o barco está a afundar e os violinos continuam a tocar. E, portanto, eu julgo... E há aqui uma coisa... Não, deixa-me só terminar. E há aqui uma coisa... Há aqui uma coisa que... Sim, mas há aqui uma coisa que a Graça disse e que não deixa de ser verdade. A tricefalia da Secretaria da Saúde é um erro crasso. É um erro básico. Obviamente não podem haver... Não deve haver 3 porta-vozes da saúde. Berto Cabral é... Sim, é um erro crasso no facto de ter 3 porta-vozes. Pode não ser no facto de ter gente que, enfim, não, mas isso é assim, esteja a trabalhar tecnicamente a coisa. Estamos a falar de comunicação, não estou a falar só para deixar do claro, facto da Constituição, embora eu ache que não haveria necessidade da criação desta equipa, da forma que o foi feito, e, enfim, de uma forma talvez excessiva do ponto de vista financeiro. Mas eu não sou contra a criação de uma equipa científica e técnica, até acho bem. Agora é preciso que esta equipa científica e técnica se cinja à ciência e não sejam comunicadores, porque, como já se percebeu, Tato Borges não é um bom comunicador, dá tiros nos pés, dá tiros no próprio governo. E, portanto, não é para isto que existe uma equipa técnica. A equipa técnica existe para assessorar, para dar pareceres, para explicar quais são os critérios que têm que se aplicar. O que vai ser dito depois deve ser dito por outra pessoa, obviamente, e por um político. E só pode ser assim. Porque depois gera o problema que estamos a viver agora, que é, ora fala aliás, vocês já assistiram às conferências de imprensa, como todos nós, os açorianos, e veem. Portanto, falam um bocadinho, depois falam outro bocadinho, depois às vezes cai em contradição, e portanto, e esta questão até dos 80 graus e do avião, quer dizer, ou seja, até podia ser verdade, mas não deveria ter sido dito pelo menos daquela forma. E se era para dizer, nunca seria daquela maneira. E, portanto, não há comunicação política. Que está a falhar ali. E depois, há um registro, que é o registro de Tato Borges, porque naturalmente é médico, é especialista, etc, etc. Há um registro excessivamente científico e, na minha ótica, hermético. Ou seja,
a Graça Silveira. Portanto, esta é uma comunicação dele, deve ser mais para as equipas no terreno, para os técnicos e deve ser o político a fazer a comunicação com o povo. Fazer essa comunicação. O problema é que eu acho que não se encontrou ainda um comunicador ali que o faça e que o assuma. Porque Tiago Lopes, com todos os defeitos que tinha, era o comunicador. Desapareceu, à volta dele era um deserto. Só falava sobre esse assunto. Sim, a anterior secretária da Saúde nunca se viu falar Tiago sobre Lopes isso. E Vasco Cordeiro, eram os únicos dois que falavam. E Vasco Cordeiro falava nas alturas que tinha que falar. Nomeadamente nas questões para São Miguel. Exatamente. Isto não acontece. Isto não acontece. Mas foram basicamente para São Miguel as secretárias de fechar ou não fechar os aeroportos. Digamos, a hegemonia que está a existir de Clélia Menezes, pelas razões naturais, que aparece todos os dias na comunicação social, porque a pandemia é o que está neste momento em ebulição, e portanto, perante a hegemonia de Clélia Menezes e de Artur Lima, por outras razões, é natural que José Manuel Bolheiro, neste momento, parece a figura mais apagada desta tríade. Colocaste aí bem a questão de ser propositado ou não. Judite, pergunto, na tua ótica, José Manuel Bolheiro está resguardado porquê? Bom, eu há pouco disse que achava que José Manuel Bolheiro tinha estado resguardado até agora porque estava muito preocupado em fazer uma gestão da sua imagem até à aprovação do orçamento. Penso que neste momento ele tem mesmo que vir a jogo, ele tem que mostrar que é o presidente, que é ele o presidente de todos os açorianos, para resolver esse problema dos bairrismos e enfim, desse mal-estar que se começa a sentir nas várias ilhas, e também por uma outra razão. Temos que perceber que Artur Lima tem uma data de pastas, todas elas com grande peso e importância. Paulo Estevão está a fazer o seu trabalho e, portanto, também está nas boas graças dos corvinos e dos florentinos e, se calhar, de mais uma data de açorianos. Nós não sabemos este governo, na verdade, quanto tempo vai durar. Isto é um governo de coligação que, enfim, que pode cair. Não sabemos quando. Fazer uma estimativa. Não sabemos quando. E, portanto, vamos supor que durante este ano o governo cai. Quem é que neste momento está em alta? Artur Lima e Paulo Estevão. E, portanto, se houver eleições, é muito natural que eles vão capitalizar votos. José Manuel Bolheiro não se pode esquecer disso. E tem que mostrar que é ele o presidente, tem que vir falar, tem que vir unir os açorianos e tem que falar dos assuntos, sobretudo daqueles que são mais incómodos. E tem que, acima de tudo, também começar a circular um pouco pelo resto do arquipélago. Até agora houve muito essa desculpa da pandemia para não haver grandes circulações, mas outros secretários regionais já percorreram outras ilhas. Os funcionários da administração que percorrem o arquipélago. Sem Bolheiro, à terceira não me lembro que tenha vindo, a não ser quando veio ao representante da República no início, não é? E às outras ilhas, eventualmente foi ao Faial, não foi ao Faial porque foi às sessões plenárias. Tem que começar a fazer o seu papel de presidente, que é mesmo assim. Graça. Sobre este assunto? Bom, eu acho que a questão de José Manuel Bolheiro ainda é mais grave. Eu não percebi, nesta visita relâmpago de Marcelo Rebelo de Sousa à região, no fim de semana passado, porque é que tudo foi público e a única coisa que foi à porta fechada foi o encontro de José Manuel Bolheiro com o Presidente da República. Quer dizer, o Presidente do Governo dos Açores recebe pela primeira vez, depois de ser Presidente do Governo dos Açores, o Presidente da República, e tem que ser à porta fechada. Se fosse para resolver assuntos importantes, que há visitas oficiais em que há momentos públicos e há momentos em que são à porta fechada. Agora, não se percebe, os açorianos não percebem isto, tanto que a seguir o Marcelo apanhou o Falcon e vai para a Madeira, chega à Madeira, reúne com o Presidente do Governo da Madeira e foi à porta aberta com comunicação social. Portanto, se fosse um problema do Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma coisa dificílima da gente conseguir compreender, de que ele quisesse qualquer coisa à porta fechada, porque ele até leva uma vacina e vem mostrar cá para fora, quer dizer... As pelhancas, não é? E o que é que ele janta, o que é que não come, o que é que faz, e abre a porta de casa no dia que vai votar e o que é que vai comer, quer dizer... Portanto, foi claramente... Só ninguém viu, foi no dia que ele foi vacinado contra a qualquer Covid, pessoa mas pronto, aí não houve interesse em misturar. José Manuel Morada, ele também é reservado. José Manuel Bolheiro, que não quis a comunicação social. Portanto, eu acho que a Judite tem toda a razão. Está na hora dele mostrar que é presidente e de começar a unir os açorianos. Mas, em termos de
de má comunicação do governo, ainda há pouco tempo atrás, na questão das obrigações de serviço público, transporte aéreo interilhas, quer dizer, foi uma vergonheira. Vem o secretário dos transportes... sim, foi desautorizado. Espalhar por toda a gente uma proposta que começou a ser muito criticada porque centralizava os voos da SATA em Ponta Delgada e, portanto, transformava basicamente Ponta Delgada num hub regional. Tudo o que os partidos anteriormente criticavam. Não, e tem que ser o vice-presidente Artur Lima vem dizer que suspendeu a proposta porque esta não respeitava o desenvolvimento harmónico dos Açores e que não respeitava as especificidades de cada ilha. E bem, mas mais grave é que diz... Não podia ter sido ele. Não, mas, pois, claro que não. Mas diz inclusivamente que isto não era admissível porque não estava em coerência com o próprio programa de governo. Deste governo, ou seja... Sim, e com os compromissos eleitorais de José Manuel Bolheiro de defesa da centralidade da terceira, atenção. Mas mais grave que isto, esta proposta, segundo parece, já tinha sido enviada para o Governo da República. E depois, quem é que vem dizer isto? Vem dizer isto o Vice-Presidente. Uma vez mais, o Presidente desaparecido. Obviamente que Artur Lima diz, e bem, que estava a falar em nome dele e do Presidente, que era uma posição concertada, mas não... Estamos a falar de comunicação. Quem é que vem comunicar isto? O Vice-Presidente. E que fragiliza porque é da terceira. Ou seja, vai outra vez acicatar mais a questão do bairrismo. E acicatou, é o que eu estou a dizer logo. Porque assim, porque as críticas das outras ilhas era de que aquela proposta centralizava em Ponta Delgada e quem é que vem dar a voz é Artur Lima. E depois, porque prova claramente que aquilo não foi articulado no governo. Toda a gente percebeu que o secretário regional dos transportes lembrou-se de enviar aquela proposta sem dizer nada a ninguém, não é? E, portanto, qual é a imagem que passa? Parece que ninguém fala com ninguém e que cada um governa por si. E lá está. Aí um secretário que até comunica pouco teve logo a infelicidade de vir comunicar isso. E depois... um secretário que é desautorizado desta maneira pelo vice-presidente que diz que mandou travar isto tudo e devolver a precedência para o senhor pensar melhor o que é que tinha... É completamente desautorizado. E ainda diz para a comunicação social, quando lhe perguntam se ele não acha que o lugar dele devia ser posto à disposição, não estou a ver porque é que é meio de ir embora, que dá aquela imagem péssima de que está agarrado à cadeira. Estes são dois bons exemplos, só para fazer uma pergunta quase de sim ou não. Por aparentemente muito menos, rolou a única cabeça deste governo, que foi uma diretora regional que mal chegou, enfim, a ocupar o gabinete para o qual estava reservado o espaço dela. Estes dois casos, quer o de Tato Borges, quer este do secretário dos Transportes, eram um fator para ter havido outras consequências? Não, em relação ao Tato Borges, eu já disse o que tinha a dizer. É uma pessoa técnica. A questão é, deveriam ou não ter sido tomadas outras consequências, nomeadamente convidá-los a sair? O Tato Borges não é governo. Mas é uma escolha não estou a dizer política. O contrário. O governo tem que dizer é ao senhor onde de é que criação de uma autoridade de saúde pública independente. Enfim, Pedro, esta é uma opção clara. Estamos a falar em termos de comunicação. Tem que ser dito àquele senhor onde é que começa e acaba a sua autoridade. Ponto. Sim, mas por bem menos sim, já mas também foi em termos de comunicação que a senhora diretora regional que foi vacinada foi para a rua. Sim, mas porque houve que se levantou, porque levantou suspeições. Se levantou suspeições da legalidade ou da ilegalidade. Bom, e agora há acusações de censura à comunicação social quando estamos a celebrar o 25 de Abril. É isto? Era uma pergunta de sim ou não. Sim, estou a tentar só que a senhora professora me responda sim ou não. A crítica da censura, posso só acabar? Mas esta crítica da censura tem continuado. Ou seja, há várias pessoas, até do PSD, a criticarem isso. E, portanto, sim, por isso é que eu digo... Eu não acho que a comparação seja nem certa, nem justa, nem legítima. Ponto 1. No caso do Tato Borges, não é governo. Portanto, o Tato Borges não tem assento nos conselhos de governo, onde, está bem, mas isto estamos a falar de comunicação intergoverno, quer dizer, um fulano está a tratar de uma coisa tão importante como as obrigações de serviço público, que reúne com o governo, tem uma proposta em cima da mesa, não mostra a ninguém e espalha na opinião pública. Ou seja, isto é grave, fragiliza o governo. Quando mais ou mais o que foi mandado para Bruxelas foram as obrigações de serviço público que estão em vigor neste momento. Ou seja, o que foi mandado para a União Europeia foi exatamente algo igual ao que existe
Pronto, para criar mais esse problema Uma adicional. graça disso, Artur Lima que anuncia e Bolieiro a seguir vem dizer que estava consertado. Muito bem, então estamos nos nossos últimos 5 minutos, mesmo para terminar, por favor. Que era para terminar, Sim. o que foi muito criticado foi, está bem que Artur Lima é vice-presidente, mas não tutela os transportes, porque é que esta comunicação foi feita por um vice-presidente e não foi feita pelo presidente. Mas mais grave que isso é que se o argumento que Artur Lima diz é isto nem sequer pode ser assim, porque vai contra o nosso programa de governo. Parece que os secretários que tutelam as diferentes pastas nem sequer conhecem o programa do próprio governo. E isto, em termos de comunicação, é mau, é péssimo. E eu não sei se a reconversão e, portanto, do no gás... caso do senhor secretário dos Transportes, esse devia ter ido para a rua. Eu acho que ele, depois de ter sido desautorizado daquela maneira e ter-se mostrado da forma que se mostrou fragilizado por incompetência, porque isto, para mim, claramente uma pessoa que é incompetente e que não tem a noção do que é governar. O senhor não está a tratar da sua empresa. Ele, neste momento, é governo. E, portanto, não podia ter feito uma coisa destas e depois disto ter-se tornado público, imediatizado. Se tivesse o mínimo de vergonha, eu tinha dito boa tarde, meus senhores, e vou-me embora. Muito obrigado. É que E não sei Artur se... Lima não é que devia ter dito isso. Deviam ter conversado, porque eles têm O micro, por favor, de Judite, este aqui. poderem conversar uns com os outros. E quem devia ter vindo dar o dito por não dito tinha sido o secretário dos Transportes. Nunca podia ter sido Artur Lima. Muito bem, Ou então nos últimos 5 minutos, tanto temos falado dele que vamos continuar a falar dele, é inevitável, estamos a 2 dias da realização do 10º Congresso do CDS Açores, será realizado aqui em Angra, no Centro Cultural, aparentemente Artur Lima é o único candidato à liderança do partido, portanto outras candidaturas que se anunciaram aparentemente não chegarão ao Congresso. Cláudia, numa perspectiva obviamente, ou numa prospectiva neste caso, o que é que se pode esperar deste 10º Congresso? Rapidamente falaremos dele depois a posteriori com outros conhecimentos e também com conhecimento daquilo que lá dentro vai acontecer. Isto é como dizia o outro, não é prognóstico, sim, só no fim de jogo. Mas, enfim, eu não tenho assim grandes expectativas. Como se sabe, o Congresso foi sendo sucessivamente adiado, não é? Já houve outras propostas de candidatura que neste momento julgo que não se apresentam e, portanto, o que eu estimo, atendendo à posição que Artur Lima, entretanto, foi conquistando por via até das funções que desempenha, é que ele saia em ombros e pela porta grande como o candidato aplaudido pela maioria dos centristas, embora naturalmente na vida dos partidos devem intervir os seus militantes. Portanto, partindo do princípio que todos os aparentes mal-entendidos internos estarão resolvidos ou serão sanados neste Congresso? Eu não faço ideia se estarão resolvidos e sanados. Agora, naturalmente... Portanto, sai só em ombros, não com rabos e orelhas cortadas. Então, não é? Exatamente. Temos tantas saudades de todos. Que essa linguagem porque os rabos estão entre as pernas. É sempre muito interessante, mas a verdade é que acho que neste momento a oposição que se perfilou a Artur Lima não tem a mínima hipótese de levar perante a atuação e a circunstância atual de ter, mesmo que haja alguma contestação interna a haver, ficará por aí. Sim, isso também faz sempre bem, Judite. Olha, eu acho que os congressos são um sinal de democracia interna dos partidos e são um momento de muito entusiasmo em que há uma aproximação entre os órgãos dos partidos e as suas bases, há um contributo por parte são dados contributos por parte dos militantes que são de grande importância e são sempre um momento do Congresso é sempre um momento de revitalização dos próprios partidos. E, portanto, acho que um partido que quer crescer não pode ficar tantos anos sem reunir em Congresso. Agora, percebe-se perfeitamente porque é que Artur Lima foi adiante, que é um político muito sabido e muito inteligente e com muita experiência, e ele foi tentando adiar sucessivamente os congressos porque estava a atravessar uma fase má, não é? Sim, de alguma contestação interna mesmo. Uma fase de contestação interna, uma fase de impopularidade e, portanto, foi empurrando para a frente, foi tentando adiar e, embora tivesse havido algumas tentativas por parte de membros, portanto, de militantes e de membros dos órgãos de que o Congresso se realizasse, ele foi sendo sucessivamente adiado. Neste momento,
Artur Lima está em alta, não é? Está com bastante popularidade e, portanto, é o momento certo para ele realizar o Congresso. O que vai acontecer, isso depende daquilo que quiserem os militantes do CDS. Há aqueles que se vão esquecer de tudo o que se passou até agora e vão aplaudir de pé, e se calhar vai haver outros que não se vão esquecer e que vão até certo ponto contestar, o que é perfeitamente natural e é saudável que aconteça. Portanto, não vai ali toda a gente aplaudir de pé e esquecer-se do que se passou. Eu acho que de qualquer das formas vai ser um momento bastante interessante e vamos estar atentos e vamos acompanhar com muita expectativa. Muito bem, Graça Silveira, para terminar, sobre o Congresso do CDS. A pergunta é... Sobre o Congresso do CDS, reticências. Sobre o Congresso é que será do dia 8 e 9 este fim de semana, que eu faço intenções de ir, se a COC assim o entender. E o facto do Congresso não se realizar há 6 anos, o que aconteceu foi que houve uma desmotivação e uma desmobilização das pessoas. Eu penso que as vitórias, porque os oponentes se cansaram, se desmobilizaram e se desmotivaram, não enriquece o partido, porque eu acho que um partido com pessoas mobilizadas e motivadas, mesmo que não tenham a mesma visão e que não pensem o partido da mesma forma, é sempre bem mais enriquecedor. Falaremos então melhor sobre isso dentro de 15 dias. Cláudia Cardoso, Judite Parreira, Graça Silveira, muito obrigado por este regresso. Foi o Política de Saltos Altos. 5 meses depois da última edição, estamos de regresso neste início de verão quase de 2021. Dentro de momentos segue a mudança de turno no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, boa quinta-feira. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.